Porque acho que convidado não grava, não grava? Grava, eu participei de uma, na verdade, o meu, eu participo do Zoom pelo computador. Então, o computador, para mim, sempre tem a tecla de gravar, mesmo quando eu participo como convidado. Aí, eu não sei Passa aqui na nossa tela, Lídia, na barra embaixo, tem uma barra quando a gente passa o mouse. Onde fica o microfone, a câmera, para você habilitar e desabilitar. E aí, tem assim, da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tem aquele sinalzinho de gravar, sabe? Tá então, você que no smartphone não tem, não. Não aparece essa barra se você passar a mão? Então. Passa só para compartilhar. O meu aparece silenciar, interromper, compartilhar e participante, só. E os 3 pontinhos. Deve ser, então, por causa do celular. O que eu faço? A gravação da reunião ocupa muito espaço, sabe? Aí eu vou fazer com essa aqui, o mesmo que eu fiz, eu vou gravar, aí eu jogo no YouTube, deleto do meu computador, porque aí eu tenho um espaçozinho aqui para fazer isso, e posto a aula no grupo para vocês, porque hoje a gente vai ter algumas coisas sobre para casa e tudo que é bom vocês pegarem aí, vai poder ajudar. E aí dá para vocês assistirem. E no YouTube dá para avançar e voltar, né? Boa tarde, Jerusa. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Obrigada, oi. Olá. Entrou também a Júnia e a Patrícia. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Júnia. Boa tarde. Tarde. Tá faltando mais gente, não tá, não? Tá, deixa eu só dar uma olhada no grupo aqui, para a gente já iniciar, mas só um pouquinho. Vocês estão nos vendo aí? Bom, espera mais só um pouquinho, gente, para ver se entra mais o pessoal. Todo mundo recebeu a aula anterior? Eu mandei no grupo para todo mundo. Todo mundo viu. Só mais um minuto, pessoal. 6:05. Ó, 4:05. Só checar aqui. O som, tá? O som. Bom. Tirou do zíper do alto. Pode passar. Bom, pessoal, vamos dar início à nossa aula. Se alguém chegar no meio aí, pega. A intenção do curso, né, do Pais Mentores, é a gente poder compartilhar com vocês uma forma de vocês poderem mentorear os filhos de vocês, podendo auxiliá-los, né, na condução, trazendo para eles conceitos que podem, de fato, ajudá-los a crescer e a se firmar nesses propósitos daquilo que a gente tem compartilhado com vocês. Entendemos como pais, nós temos um papel fundamental na formação dos nossos filhos. E o que isso, de fato, representa, né? Como que a gente pode ajudá-los e influenciá-los da forma como Deus havia planejado. A gente sempre parte desse princípio que o que Deus, de fato, trouxe para nós é aquilo que importa e é nisso que a gente precisa caminhar e poder compartilhar com os nossos filhos. Hoje a gente vai falar sobre 2 tópicos e colocando aqui para vocês de uma forma bem prática, né? Eu faço um PowerPoint para poder compartilhar com vocês, para que vocês possam, de fato, aprender mais um pouquinho e ver.
Então, lembrando, a nossa reunião tem 2 momentos. O primeiro momento eu vou expor, no segundo momento a gente conversa e a gente compartilha. Então, se você tem aí alguma dúvida, né, vai anotando, tome nota, e aí a gente, quando acabar com a exposição do tema de hoje, aí a gente volta a conversar, ver a questão de aplicabilidade na vida, né, e como que essas coisas podem caminhar, então. Mas primeiro a gente pergunta como é que foi semana passada. Então, aí a Keila... A gente pergunta como é que foi, né, como vocês absorveram, assim, o que o Eléo expôs na semana passada, como é que foi observar a aplicação, né, do que foi conversado na semana passada. E quem comeu beterraba? Eu gosto de beterraba, então não posso falar nada. Para falar a verdade, porque tem umas tarefas para a gente fazer. E quanto à identidade, inclusive, tem um livro seu, Pastora, comigo, é um livro seu comigo, que é sobre identidade. Eu até falei com a Sandra que a gente podia trabalhar esse livro no ministério. Aí eu estou lendo esse livro com o Isaac. Aí, na verdade, a gente está tentando descobrir a identidade aí. Não descobrir com o Renato, não. E a outra tarefa de colocar deixar mais a identidade dele, mais aflorar que o comportamento, estou levando, né, passando. O negócio não é simples assim, não. Né? Tem hora que eu dou uma puxada no Renato, não, Renato, não pode. Tem hora que eu também não consigo me controlar, aí eu lembro que não consigo me controlar. Então, assim, tentei bater os para-cá, foi muito bom. Não consegui uns 6 pontos, uns 5 pontos. No que? Desculpa, não ouvi. Em 10 pontos, eu deve ter conseguido uns 5 ou 6. Tá muito bom, tem que celebrar aí. Mas só tem que a identidade realmente vai demorar. Sim. Para me descobrir a identidade dele. É um processo, né? O principal, acho que você compreendeu, que é estar atenta a isso. O que a gente não pode passar é desapercebido no crescimento deles, no dia a dia, na rotina pesada. A gente não pode deixar passar desapercebido o fato de que tem uma identidade sendo formada e tem um propósito ali para alcançar. Né? E é nosso papel ajudá-los nisso, porque eles não vêm com um manual autoexplicativo, né? Se a gente às vezes se pergunta o que está acontecendo, imagina eles que precisam do nosso mentoreio, né? Então, o principal é ter a atenção para a gente separar o comportamento deles, que na maior parte das vezes pode ser equivocado mesmo, e aí a gente precisa ajudá-los nisso. Separar o comportamento da identidade, né? Então, a identidade está ali em Deus, tem um propósito, mas o comportamento, na maior parte das vezes, vai estar errado porque eles não sabem o que fazer e precisam da nossa instrução mesmo. Né? Então, o principal é a atenção para o processo. Né? Aí o livro é esse aqui, ó. Ah, sim! Aí eu estou lendo de 2 capítulos. Depois eu vou passar para as meninas que é meu, né? Mas é muito bom. Que bom, que bom. Alguém mais? Tem 2 microfones, tem um monte de microfone desligado aí, né? Todo mundo tá. É deles mesmo. Ah. Se eu ativar meu microfone, vocês vão ouvir os meninos gritando muito. Eles estão gritando muito ali embaixo. Mas eles comeram beterraba, Júnior? Então, gente, a Lídia tirou 6, né? Eu acho que eu fiquei com uns 3,5. Ai, não é fácil. Toda hora eu me pego. E aí eu tenho que corrigir 3 crianças. Porque a Maria Clara, Davi e Laércio. Laércio também, ele só ataca a identidade. Tipo, você é muito chata. Ah, que coisa. Em vez de falar que coisa feia que você fez, ele fala, você é feia. Então é uma coisa que eu tenho que corrigir muito nele. Aí eu acabo ficando nervosa, querendo bater na pessoa. Mas enfim, assim, eu melhorei algumas coisas eu vi que eu estava fazendo errado. E aí eu consertei.
eu estou ficando mais atenta na hora de conversar, na hora de falar. O bom é que deu uma despertada, né? Que a gente erra muitas vezes porque não presta atenção no que a gente fala. Então, eu fiquei muito atenta essa semana em tudo. Tudo que eu conversei com o Davi, aqui com a Maria Clara, eles entenderam. Não me obedeceram de cara em muitas coisas, mas, assim, foi melhor do que eu esperava, de verdade. Que bom. Até a questão de dormir mais cedo, aquilo essa semana me xingou toda, gente. Aquele essa semana conversou comigo a questão do sono, né? A gente estava dormindo muito tarde, eu estava dormindo de madrugada todo dia. O Davi e a Maria Clara também com o sono todo desregulado. Então, eu conversei com os dois. Então, 9h30 já tá todos dois na cama, tá muito bonitinho. Eu tô Parabéns. tendo que contar um monte de história antes, mas ok, tá tudo. Hoje eles querem saber sobre a criação do mundo, depois a Arca de Noé. Já fizemos um cronograma de histórias para eles deitarem mais cedo. Então, algumas coisas estão mudando. Tá indo, tá caminhando. Parabéns. Muito bom, né? Isso aí, Muito parabéns. bom. É Obrigada. o que a gente falou é que não é a primeira vez que a gente vai ensinar o que a gente aprendeu que os nossos filhos vão pegar. Igual eu falei, demora um tempo, mas a gente precisa mudar aos poucos essa rotina até que, né, haja uma aprendizagem. Né? É isso aí. E aí? Microfone desligado, Grace Lalin. Para mim, o que mais pegou foi o momento da correção, de diferenciar a disciplina da identidade deles. Então, eu sempre acho que eu estou chamando a atenção errada. Aí me fez pensar muito melhor na forma de dizer, sabe? Assim, não faça, essa atitude não tá legal, mas ao mesmo tempo ressaltar com eles outras coisas. Mas eu tô achando que ainda tô engatinhando, viu? É o mais difícil, porque geralmente quando você vai corrigir, é difícil estar corrigindo calminha, tranquila, num momento assim, né? É quando vê, ainda mais quem não para quieto, igual tem uns aqui em casa. Mas eu tenho pensado muito sobre isso. Eu ainda não consigo definir. Eu sempre pensei que eu queria que os meus filhos tivessem liberdade para fazer escolhas. Então, quando falo essa questão da identidade, do propósito para a vida deles, ainda está me fazendo pensar muito. Não tem uma resposta ainda não. Aí a gente conversou, eu passei a reunião para o marido. Ele não quer comer beterraba. Ó, Ah, gente, Me recusa. eu como tudo, menos beterraba. Mas tem me feito pensar muito, sabe? Sobre como corrigi-los ou como direcioná-los sem fazer com que eles tenham dúvidas a respeito da identidade ou questionem a identidade dele. Fiquem com palavras negativas, que a gente sabe como que é ruim carregar isso, né? Hoje a gente vai falar sobre isso. hoje a gente vai trabalhar bem o ponto de identidade, né? É nosso foco, começando com isso, e o papel que a gente tem para ajudar a determinar, né, a identidade, como que isso funciona. Acho que vai poder ajudá-los bem numa definição, né, numa clareza. Igual vocês estão falando, é muito difícil a gente distinguir identidade de comportamento, né? Eu posso ter um comportamento inadequado, mas não quer dizer que eu sou aquele comportamento que eu tenho. E eu sei, como pais, para nós esse é o maior desafio. Mas como a gente viu semana passada, se Deus nos tratasse de acordo com o nosso comportamento, a gente seria fulminado. Então, Deus separa quem somos do nosso comportamento. Entendo que esse é um grande desafio para nós, né, enquanto pais, podermos fazer essa separação, né? Não só como pais, mas como líderes também, né? Inclusive liderando outras pessoas, adultos e tudo. É um desafio para nós, mas a gente hoje é nossa meta, a gente vai trabalhar em cima disso. E a tarefa de casa também está bem instrucional, assim, tem bastante técnica para a gente treinar, né, os comentários mais positivos com eles, o chamar atenção, o não entrar no controle, deixá-los tomarem decisões à medida também da capacidade, né, e da idade. Nossa, muita coisa boa para fazer hoje. Que bom.
Sandra, quer comentar alguma coisa? Léo, se entrar o usuário do Arlen na reunião, é porque nós estamos tentando trocar para o computador, tá? Sem problema. Ok, eu libero aqui para vocês. Para mim, essa semana assim, foi bem complicada, porque eu ficava com as duas tarefas na cabeça. Tá ouvindo? Sim? E aí, para mim foi muito difícil, porque foi uma semana em que eles tinham muita atividade para fazer, porque eles anteciparam, né, o recesso, então eles estão de férias, né? E aí tinha muita coisa para fazer, então me sobrecarregou assim demais da conta. E eu ficava tentando ficar com as duas tarefas na cabeça para que eu não perdesse, né, o controle de novo, mas confesso que é muito difícil, mas eu acho que eu já melhorei demais da conta, porque eu era uma pessoa que eu gritava muito com eles, murmurava demais, e isso eu acho que eu já melhorei bastante nisso. Mas quando a pressão, né, externa vem em cima da gente, sem querer, você acaba voltando aquelas mesmas maneiras, né, inadequadas de você chamar a atenção do seu filho. Mas eu confesso que até que fiquei com isso na cabeça, essa questão de diferenciar. Eu estou chamando atenção pelo seu comportamento e não a personalidade e não ferir a identidade de cada um. E isso aí eu acho que já melhorei bastante também. Então foi muito bom essa distinção, porque na hora que eu estou chamando atenção, eu percebo que eu já mudei isso, né? Mas a pressão do ambiente é muito grande e também tem essa questão também, né, do pai também, porque o pai também usa muita expressão esdrúxula com os meninos, e aí eu também tenho que fazer igual a Júnior, tenho que chamar a atenção de mais um, então eu tenho que chamar a atenção de 4 crianças aqui. Então, às vezes fica muito pesado. Mas eu desencuquei, eu entrego para o senhor, falo, pai, o senhor tem que chamar a atenção do seu filho. Agora não está legal, não dá para ser assim. Então, eu não fico também sofrendo e não vou para o embate, como já fui várias vezes, né? Então, eu peço ao Pai Nosso, falo, pai, dá um jeito nisso aí, ou o senhor me mude também, o que eu devo fazer, né? O senhor me inspire, coloque palavras corretas na minha boca para mim não ir para o embate também. Mas, assim, no geral, eu acho que estamos melhorando. Não sei, essa última semana também, as crianças também, eu não posso reclamar, elas ficaram bem, mas nessa última semana eu cobrei muito deles, e aí eu notei que os ânimos dessa semana deles ficaram bem acirrados. Bernardo está num comportamento de gritar, que aí ele incomoda todo mundo, até os vizinhos. E então, com ele, eu tenho que ter uma energia maior. E engraçado é que ele foi o único que apanhou aqui em casa. Ele é o único que apanha, às vezes. Então, e ele é o caçulinha, tadinho. Então, eu tento me policiar demais com o Bernardo, porque ele me requer uma energia maior. Então, ele é aquele que me muda, né? Meu status quo. E eu não sei porque é isso. Bernardo mamou até 4 anos, tem a atenção de todo mundo. Então, e ele me requer muito mais energia, mas é inteligente, faz as coisas rapidamente, faz o que a gente pede, mas está com esse negócio, esse comportamento. E a questão do jogo também, né? Estou tentando tirar esse jogo, estou mudando a estratégia, igual a Keila falou, mostrando para eles o que eles estão perdendo em ficar tanto tempo jogando, para ver se eu consigo, né, que eles mesmos percebam e comecem a procurar outras coisas também. Mas, no geral, acho que fomos até bem essa semana. Tem muita evolução para uma semana aí. Tem mais gente na tela, se quiser compartilhar. Mônica, você conseguiu fazer a tarefa? Você conseguiu ouvir a aula? Não estava na primeira? Não, menino.
Eu até comecei a assistir o vídeo, só que a minha prima veio para cá, ficou aqui até hoje, ela foi embora hoje de manhã. Ela e os dois meninos dela, aí ficou aquela confusão, eu ainda não tive tempo de terminar de assistir. Não tem problema. Mas aí eu vou assistir hoje, que hoje eu tô com tempo. Ótimo. Aí essa semana eu faço. Aí eu vou juntar os dois. Tá certo. Então, Ok, então, acho que podemos começar. Vou dividir minha tela com vocês, ok? Espera aí só um pouquinho. Bom, o nosso tema de hoje vai ser a identidade e destino. Então, nós vamos trabalhar com vocês hoje essas duas... Só arredar aqui. Só minha tela aqui para sair da frente do PowerPoint. Vocês estão vendo minha tela, né? Tudo ok? Então, nós vamos trabalhar hoje sobre identidade e sobre destino. Identidade. O que é a identidade? É interessante que todas as vezes que nós somos, às vezes, parados para uma revista, ou precisamos mostrar às pessoas quem nós somos, nós mostramos a nossa carteira de identidade. O que é que consta na nossa carteira de identidade? Consta o nosso nome, quem nós somos, consta o nome dos nossos pais, fala da nossa origem. Então, isso é muito importante para a gente ter isso bem definido, de fato, quem nós somos. E fala sobre o destino. Destino é o lugar para onde a gente está, para onde nós estamos nos locomovendo, para onde nós estamos indo, né? Quer a gente perceba ou não, diariamente cada um de nós responde a duas perguntas cruciais em tudo aquilo que nós fazemos, que são: quem sou eu? E outra, para onde eu estou indo? Então, a gente como instrutores, como mentores, né, de pais, como líderes de outras pessoas também, a gente vai deparar a vida das pessoas o tempo inteiro esbarrando essas duas coisas, quem eu sou e para onde eu estou indo. E nós respondemos essas perguntas baseadas em imagens pré-existentes e já estabelecidas dentro de nós. Quando eu sublinhei aqui, vai ficar marcado, o que a gente quer colocar para a gente pensar é que, quer queira ou não, cada um de nós já traz dentro de si uma imagem que já é pré-estabelecida. A pergunta, ou talvez o momento de nós pensarmos, é qual é a imagem que eu tenho de mim mesmo, ou seja, quem é que eu sou? E aí a gente continua dizendo no texto que a forma como nós respondemos a essas duas perguntas vai determinar o modo como nós reagimos às circunstâncias da vida. Então, se eu tenho uma imagem pré-existente de que eu não sou bom, ou de que eu sou fraco, ou de que eu tenho medo, ou de que eu preciso desconfiar de tudo e de todos, isso determina muito o jeito como eu reajo diante de determinadas situações que se apresentam na nossa vida. Ou se eu vou para cima de tudo, peito tudo, não tenho medo de nada, saio arrebentando com tudo e etc. e tal, também é uma outra imagem do tipo, nada pode te tocar, ninguém vai te afetar, você é mais forte, você não pode chorar, você não pode trazer desaforo para casa. Então, o que a gente precisa entender é que essas duas perguntas, elas são base, né? E nós vamos responder isso a vida inteira na forma como nós reagimos às circunstâncias. Para trocar e melhor explicar, nós reagimos às circunstâncias do jeito como nós achamos que nós somos, né? Quando a gente fala da primeira pergunta, quem eu sou, nós estamos referindo à nossa identidade. Resumidamente, o que é identidade? A identidade é a percepção que eu tenho de mim mesmo. Então, a identidade é como eu me vejo. E o ponto básico em lidar com a identidade é o valor. Que valor? Esse, olha, eu sirvo para quê? Ou seja, qual é o valor que eu tenho? Portanto, quando se fala sobre identidade, fala-se
sobre a percepção de mim mesmo e sobre o valor da minha vida e o valor do meu ser. Esse é o primeiro ponto. A segunda pergunta, para onde estou indo, ela é relacionada com o nosso destino. O destino já tem a ver com a percepção da minha função e do meu significado aqui na Terra. Aqui, o ponto principal em lidar com o meu destino está no propósito, ou seja, por que é que eu estou aqui e o que é que eu devo fazer. Então, aqui é a introdução daquilo que a gente vai estar conversando com vocês, falando sobre identidade, ou seja, qual é o valor que eu tenho, e vai falar sobre destino, propósito, né? Por que é que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer. A identidade e o destino são qualidades as quais Deus planejou para nós para que as tivéssemos incorporado e estabelecido em toda a nossa vida. O rumo das nossas vidas adultas está traçado por essa transferência de identidade. Gente, agora eu queria chamar a atenção de vocês, porque eu sublinhei aqui, esse segundo tópico, diz assim, que o rumo das vidas adultas, das nossas, está traçado por essa transferência de identidade e de destino, os quais recebemos durante o nosso crescimento na fase infantil. Os nossos pais nos passaram, nos transferiram valores e propósito. Ou seja, tudo aquilo que nós temos hoje, somos, é por causa dessa transferência de identidade e de destino que nós recebemos dos nossos pais. Então, a gente precisa entender um pouquinho disso. O que os meus pais me falaram. Daí a importância do que nós conversamos a semana passada, entre fazer uma distinção entre comportamento e entre fazer distinção sobre a identidade. Ou seja, meu filho não consegue de forma alguma entender matemática. Se eu falo que o meu filho é burro, eu não estou falando para ele que ele tem dificuldade em matemática. Eu estou dizendo que ele é burro num todo. Então, eu estou falando sobre a sua personalidade, sobre quem ele é. E quando a gente faz isso, a gente fere a identidade. Uma coisa é entender que o meu filho não sabe matemática e ele não é bom nisso, mas ele é muito bom em relações humanas, ele é muito bom em comportamento, em outras coisas. Então, é nisso aqui que a gente precisa entender. Mas se eu, por ignorância, falei para o meu filho a vida inteira, você é burro, você não sabe, então eu transferi essa identidade dele. E aí, o rumo da vida que a gente às vezes toma, nós estamos tomando baseado em uma palavra, em alguma coisa que nos foi dita, transferida pelos nossos pais lá atrás. Então, essa é a importância da gente trabalhar sobre a identidade e sobre o destino. E como pais, nós temos essa possibilidade de agir e de transferir aquilo que Deus quer para a vida dos nossos filhos. A forma como você responde as perguntas, quem eu sou e para onde eu estou indo durante a infância, estabelecerá, então, esse rumo para a vida adulta. Agora, é intenção tanto de Deus como do diabo proporcionar a resposta para essas perguntas-chave. Nós entendemos que existem duas influências fortes sobre todo ser humano que vai tentar influenciar, cada um passando a sua perspectiva, o seu ponto de vista. Então, a gente entende que se Satanás é capaz de estabelecer a sua própria imagem de identidade e de destino na vida de uma pessoa, o diabo, então, cria um modo de destruição eficaz que não requer dele nem manutenção. O que a gente quer dizer? Se uma pessoa tomar como verdade uma mentira do diabo, dizendo que ele não presta, que ele não consegue, que ele não é amado, o diabo não precisa nem dar manutenção o resto da vida, porque ele conseguiu afetar o destino dessa pessoa. O destino dela é completamente desvirtuado, porque essa pessoa assumiu uma identidade que não é condizente com aquilo que Deus quer. Mas como o diabo também tenta influenciar a identidade, então, se ele tem êxito nesse início, ele então conseguiu
estragar a vida de uma pessoa, porque quando ela crescer e tudo, ela vai crescer acreditando nessa mentira e com a vida toda desvirtuada. Aí a gente diz aqui que a intenção de Deus tem sempre sido partilhar, e especialmente em períodos críticos da vida, a sua mensagem de identidade e de destino. O que a gente entende? Que Deus, nesses momentos de crise da vida, Ele sempre quer partilhar a mensagem de identidade e de destino que Ele tem. E Deus tem designado agentes especiais nessa terra para assegurar que a sua mensagem de identidade e de destino seja revelada. Deus, então, tem um interesse por meio desses agentes para que a sua mensagem chegue na vida dessas pessoas que estão em formação, que são as crianças. Esses agentes se denominam, se denominam pais. Então, é responsabilidade dos pais passarem aos seus filhos a mensagem de Deus, né? E eu coloquei aqui, a sua principal responsabilidade é a de certificarem de que seus filhos recebam a mensagem de identidade e destino de Deus durante o período do seu crescimento. Isso é muito importante quando os meninos começam a ir para a escola e se deparam com os amiguinhos, né, os coleguinhas, e sempre que há uma briga, alguma coisa, é muito importante, porque às vezes eles podem ter tido uma experiência negativa na escola, naquele dia, pode ter acontecido alguma coisa desagradável, e eles podem chegar em casa, né, achando que são alguma coisa que um colega falou, mesmo professor, etc. e tal. Então a gente fala que o agente de Deus na Terra somos nós, os pais. É função nossa certificar de que os nossos filhos recebam a mensagem de identidade e de destino de Deus. Então, o nosso papel em todo o tempo é checar, é trabalhar e reafirmar aquilo que Deus diz e desconstruir aquilo que o diabo tem tentado implantar na vida deles durante o seu crescimento. Então, veja bem, Deus escolheu a nós, pais, o legado, o futuro dos nossos filhos, de formarmos neles a nossa identidade e de corrigir as distorções quando eles vêm, né? Eu até citar um caso aqui de casa, eu lembro muito do Samuel, às vezes ele voltava da escola, quando ele estudava no Colégio Batista, ele chegava lá falando para a gente, hoje foi o pior dia da minha vida. Então, acho muito interessante. Aí a gente ia falar com ele, né? Meu filho, o que foi que aconteceu? Então, ele tinha essas coisas, foi o pior dia da minha vida. Ele superou essa fase e tinha um dia que ele chegava, até mudou de colégio, né? Hoje é o melhor dia da minha vida. Então, é isso que a gente precisa entender, que naquele dia, talvez a identidade dele foi atacada. E, gente, enquanto pais, eles voltam todo dia para casa. Essa é uma responsabilidade nossa. Eles estão vendo, eles estão ouvindo, eles estão sendo expostos a muitas coisas. E, como dissemos, Deus tem os agentes nessa terra especial, que somos nós, os pais, para, de fato, confirmar, ouvir, entender e trazer para eles essa confirmação de uma mensagem de identidade da qual eles precisam. Então, cabe a nós fazer isso. E o propósito de Satanás é atacar esses agentes de Deus, ou seja, nós, os pais, para que a gente possa comunicar a sua mensagem de identidade e de destino. Então, olha que coisa interessante que a gente está discutindo. Nós somos pais, levantados por Deus para trazermos a mensagem de Deus, de identidade e destino aos nossos filhos. Mas pode ser também que nós, pais, sejamos atacados pelo diabo. E talvez no momento desse de ira, de raiva, etc. e tal, a gente deixe de transmitir e confirmar a mensagem de Deus e a gente possa acabar passando uma mensagem do próprio diabo nesse caso. Muitas vezes, os pais são usados para transmitir a mensagem do diabo em vez da mensagem de Deus. Muitas vezes, através da criação anterior ou, por vezes, por outras influências espirituais. Uma coisa muito interessante de se notar, acho que isso já aconteceu com todos nós sabemos algumas coisas que os nossos pais fizeram e que nos feriu, etc. e tal. E eu sei que isso já passou por todo mundo. E a gente
pensa assim, puxa vida, quando eu casar, quando eu tiver filho, se tem alguma coisa que eu não vou fazer com meu filho, é aquilo que o meu pai fez comigo. Só que, algumas vezes, nós nos pegamos agindo igual aos nossos pais, repetindo o mesmo padrão do qual, né, a gente fugiu, a gente não queria, a gente lutou às vezes para não fazer isso. Então, o que a gente precisa entender é nos posicionarmos e sermos fundamentais nesse momento de instrução. Nesse momento de instrução para os nossos filhos. E se nós errarmos, e se por alguma vez nós fomos instrumentos do diabo para ferir a identidade dos nossos filhos, é necessário que a gente chama, corrija logo, para que não fique absolutamente nenhuma marca na identidade dos nossos filhos. Então, nós podemos... eu vou colocar assim, mas vocês estão entendendo o contexto. Às vezes nós podemos ser instrumento de Deus, mas às vezes também a gente pode fazer um papel de instrumento do diabo. Então vamos lá. Qual que é a mensagem de Deus e qual que é a mensagem de Satanás? Que tipo de mensagem o diabo deseja revelar quanto à identidade e ao destino? Então vejam bem, tem as crianças, né, por intermédio de nós, elas vão receber mensagem de Deus, ou como falei, mensagem do diabo. Existem duas polarizações, a gente pode colocar assim. O plano de Deus, gente, foi sempre que por meio dos pais, de uma vida comum, da graça, dos filhos benquistos, amados, etc., então, eles crescessem em perfeita harmonia. Só que, às vezes, porque nem sempre a gente teve essa harmonia recebida dos nossos pais, a gente já tem um contexto anterior, pode ser que isso venha, de fato, trazer alguma consequência, né? Então, veja bem, a mensagem do diabo ela é transferida da seguinte maneira. Identidade. Você é inútil. Você nem deveria estar aqui. Você foi um engano da natureza. Tem uma coisa muito errada com você. Você é um João ninguém. Então, sobre identidade, o diabo ataca assim. Quanto ao destino, o que o diabo fala? Você não tem objetivo, você é um total fracasso, você nunca será bem-sucedido, você não é competente, você não está capacitado para executar a tarefa, na verdade, nada dá certo para você e por aí vai. Mas olha a mensagem de Deus, nisso que a gente quer focar. Qual que é a mensagem de identidade e destino de Deus? É semelhante a essa. Olha Deus falando para o seu filho, através de você, porque nesse primeiro momento de formação vai vir de você. Para mim, você é valioso e é digno da vida de Jesus Cristo. Você é um conhecido intimamente por mim. Você certamente pertence a esse lugar. Antes da fundação da terra, eu já o havia projetado. Você é fruto do meu plano. Então, olha a diferença quando nós, pais, conseguimos transferir isso para os nossos filhos, falando para eles sobre destino. Sabe? Ele entende que ele não é uma obra do acaso. Isso é a linguagem do diabo. Mas quando uma pessoa ela recebe, né, essa afirmação na sua identidade, uau, ela consegue, de fato, viver e compartilhar a vida e perspectiva de Deus. E o que Deus transmite sobre o destino? Você foi destinado para um grande propósito nessa terra. Eu coloquei aqui para um objetivo. Como pessoa, eu te vejo bem-sucedido e você está totalmente qualificado e apropriado para executar o meu plano. Estabeleça uma grande visão e permita-me completar as grandes realizações em sua vida. Essa é a mensagem de destino que Deus tem para passar, para transmitir por intermédio nosso, para que os nossos filhos conheçam das nossas bocas, dos pais, aquilo que Deus pensa acerca delas. Porque na escola, como eu disse para vocês, vai ser sempre esse tipo de mensagem que a gente já sabe, que a gente já conhece. Bom, vamos trazer aqui os falsos prumos. Eu quero tocar nesse aspecto também que vai nos ajudar. Olha, sendo adultos, frequentemente interpretamos as nossas circunstâncias diárias de acordo com as imagens estabelecidas dentro dos nossos corações. Como consequência,
Geralmente, o modo como compreendemos as circunstâncias e os eventos de nossas vidas ao nosso redor não condiz com a verdade de Deus, mas com imagens falsas. É aquilo que a gente vem falando desde o começo. Se eu acho que eu sou um erro, tudo o que um erro faz, qual que é o resultado? Vai dar errado. Então, a gente fala que se nós não tivermos a nossa identidade muito bem estabelecida, firmada em Deus, o que a gente faz? Que a nossa vida ela vai ser criada com base em imagens falsas e não naquilo que realmente nós somos. Essas imagens foram estabelecidas em nossos corações pelas mensagens distorcidas relacionadas à identidade e destino. O livro de Amós, lá do Velho Testamento, nos dá um exemplo disso. Amós, capítulo 7, verso número 7 e 8, dizem assim, olha, mostrou-me também isso. Eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e jamais passarei por ele. Para que a gente possa compreender esse versículo, nós precisamos fazer a seguinte pergunta, né? O que é um prumo? Como e para que um prumo é usado? Então, gente, o prumo é um peso de metal preso na ponta de um fio, usado para determinar se a parede em construção está na vertical ou não. O prumo fica sempre na vertical. Essa aqui é a imagem de um prumo. Então, para a gente ver, ó, ele tem uma base de metal, porque ele precisa pesar. Essa madeirinha aqui, olha, a gente encosta ela no ponto mais alto da parede, né? E a cordinha precisa esticar para que a gente corra o olho para ver se aquela construção está no prumo. Porque se ela não está no prumo, pode ser que um vai sendo colocado assim, vai dando inclinação e o muro cai. O versículo que a gente está falando aqui, só repetir ele aqui, diz assim, olha, o Senhor mostrou, olha que interessante, foi o próprio Deus que mostrou um prumo para Amós. E o que o Senhor falou? Então diz assim, o Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo. Então, Deus estava falando que, de certa forma, Deus iria ver se havia retidão, se havia coerência, né? Se naquela construção estava tudo bem balizado, se estava tudo correto, se estava tudo certo e se dava para continuar dessa forma. Por quê? Porque se alguém quiser construir uma casa de tijolos sem o auxílio de um prumo, provavelmente a parede vai desviar-se da vertical, resultando assim em uma integridade de estrutura insuficiente. O que a gente quer dizer com isso? Uma hora isso cai, uma hora isso vem abaixo, isso vai deixar de existir. Por quê? Porque como não tem o prumo, não foi verificada a exatidão daquela construção, isso não subsiste, isso não permanece. Isso vai gerar, então, um problema. Entretanto, pior do que não utilizar um prumo é usar um prumo falso. Um prumo que você acredita estar pendurado verticalmente, mas na realidade ele está totalmente torto. E é exatamente essa situação que a passagem acima de Amós retrata. Qual que era o problema? O problema é que Israel, em determinado momento da sua vida, na época do profeta Amós, eles estavam baseados em algo que não era verdadeiro. E aquilo que não era verdadeiro, como eu disse para vocês, não iria subsistir. Agora vamos partir para o nosso lado prático. Olha, imagine que você seja uma criança e está começando a construir um muro do seu coração ao responder a pergunta, quem sou eu? Você fixa um prumo para determinar a resposta dessa questão, para que então possa colocar o primeiro tijolo da parede. Então vamos trabalhar isso com a vida de uma criança, pense um pouquinho nisso, né? Entretanto, um inimigo que não gosta de você se aproxima bem onde você havia fixado o prumo, se esconde ali no meio dos arbustos, segurando na sua mão um ímã com um superpoder magnético. O ímã atrai o prumo para fora do centro, mas você não percebe.
Ao olhar para o prumo, você acredita que ele esteja reto e começa a construir o muro de acordo com ele. O imã, nesse exemplo, é a mensagem de identidade e de destino do diabo. E uma vez que essas imagens se estabeleçam como verdade em nossos corações, toda a nossa vida, padrão de pensamento, padrão de reação emocional serão construídos pelo uso desse falso prumo como base. Então, pais, nós temos que estar atentos, porque se houver um desviozinho nesse prumo, se ele de fato não estiver trabalhando da maneira como ele deveria trabalhar, mostrando corretamente a posição, se ele for desviado um pouquinho que seja, quando a gente for ver lá na frente, vai estar tudo torto. E às vezes a gente olha para trás e a gente tem a percepção de que a vida não é aquilo, a gente vai chegar cansado, frustrado, etc. e tal. Nós, como pais, precisamos utilizar isso na vida dos nossos filhos. Aquilo que está fora do prumo, quando o menino diz, olha, eu não sou bom o suficiente, a gente tem que chegar em casa e a gente tem que corrigir. Quando a menina fala, eu sou feia, ninguém gosta de mim na escola, não tem coleguinha, tudo, a gente fala, não, isso não é uma verdade. Então, entende que esse prumo, uma vez tirado do seu centro, isso destrói, distorce a vida de uma pessoa. Às vezes, nós olhamos hoje pessoas que não conseguem ter relacionamento, é só a gente olhar para trás. Como foi que você recebeu isso dos seus pais? Né? Qual foi a transmissão que os seus pais deram para você? Às vezes vai falar, meu pai era duro, meu pai não conversava comigo, minha mãe me batia, minha mãe não tinha tempo, minha mãe reclamava, etc. e tal. Então, são essas coisas que nós estamos chamando a atenção. Quando a gente traz o curso, não posso chamar de curso, não, a Keila já vai me bater aqui, é brincadeira. Mas é porque a gente estava falando, a gente não quer dar um curso, a gente quer conversar com vocês, né? Essa é a nossa intenção, e instruí-los como se tornar pais mentores. O que a gente entende, irmãos, que a gente às vezes vem seguindo uma linhagem todinha de que os pais não receberam isso, mas em nós, isso precisa romper para que a partir de nós seja adotado um novo procedimento, uma nova forma, uma nova maneira de poder agir e de poder caminhar, né? Deus deseja revelar essas falsas imagens de prumos e restabelecer a sua imagem da verdade quanto à identidade e destino. Esse é o nosso foco de hoje. É sobre isso que a gente queria conversar, né? Eu vou voltar a tela aqui para a gente, vou chamar aqui a Keila, que agora é hora da gente poder conversar com vocês, para a gente entender um pouquinho qual a percepção, se está claro para vocês o nosso papel como pais, como devemos atuar, como devemos agir, né? O que Deus requer de nós. Às vezes, eu sei que quando a gente fala sobre isso, a gente fica muito avaliando a nossa vida, fala, puxa vida, esse era um aspecto. Mas como pais agora, a gente precisa talvez entender o que foi passado para nós, ver se nós não estamos replicando isso e poder, de uma maneira bem pontual, ajudar os nossos filhos para que não haja uma imagem distorcida de quem eles de fato são, né? Era essa a apresentação que eu queria, e agora a Keila vai continuar aí na balada. Vamos lá, então, o assunto de hoje é identidade e propósito, né? O assunto da semana passada foi bênção, né? Abençoar, identidade e propósito. Identidade vai ser construída ao longo do tempo mesmo, e nós somos aí os que têm o privilégio de acompanharmos, né, os nossos filhos e não deixar que a coisa passe solta, né? Porque a gente vai sendo bombardeado com tantas obrigações que de repente a gente esquece de uma das obrigações ou dos privilégios, na verdade, maiores que nós temos nessa terra quando nós recebemos filhos, que são herança, né? Que é orientá-los, instruí-los e reforçar a identidade. Essa é a nossa maior função, na verdade, né? Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e aí, dentro da nossa casa, a gente conta com
com histórias tristes, né? E coisas ruins acontecendo. Então, se tiver que gastar a maior parte do nosso tempo edificando a nossa casa, ou seja, edificando a vida dos nossos filhos, que seja, né? Essa é a maior responsabilidade que nós temos. E essa construção, então, que a gente tem que entender, ela é de longo prazo, mas é uma coisa que eu falo muito também com os pais, ela é um longo prazo até curto, né? Porque nós temos assim, nós temos os primeiros 7 anos para impactar o caráter deles, nós temos mais 7 anos para reforçar o que foi ensinado, daí os 4 para frente, manutenção, e a gente tem uma influência muito pequena daí para frente na vida deles, né? Assim, dependendo da construção que a gente faz, uma influência muito pequena, porque eles já estão com as ideias, né, sobre o mundo e vão mais para fora agora para fazer as trocas que são necessárias, né? Troca de conhecimento, de cultura, do que ficar para dentro de casa mesmo. Então, a gente tem muito pouco tempo. Se eu dissesse para vocês que vocês têm 7 anos para fazer uma diferença vital e mais 7 para dar manutenção nessa diferença da vida deles, vocês acham muito ou acham pouco? Pouco, né? Então, assim, parece muita coisa, né? Mas, na verdade, a cada dia a gente tem o privilégio de impactar a vida deles, né? E o que é impactar a vida dos filhos? Basicamente, é formar a maneira como eles pensam. Pensam a respeito de si, pensam a respeito do mundo, ou seja, das pessoas que estão em volta, e pensam a respeito do futuro deles, que é o propósito. Então, impactar a vida dos filhos tem a ver com formar o pensamento deles, né? A gente forma o pensamento dos filhos para muita coisa, né? Relação com dinheiro, se é caro, se é barato, posso ou não posso. Com relação à escola, né? Tem que estudar, não pode fazer bagunça. A gente forma o caráter dos filhos para muita coisa. Mas aquilo que é essencial, que é a relação deles para com Deus e para com a eternidade, a gente faz isso muito pouco. Verdade. Né? A gente gasta muito pouco tempo e é interessante que quando a gente entra para o reino de Deus, né? Ou seja, a gente é recebido como filho, a gente nasce de novo, né? Ou seja, a gente é convidado a renovar a nossa mente. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aprendendo a renovar a nossa mente, a gente está ensinando crianças a terem uma mente do reino, né? Ou não. Então, a construção, por que eu falo com a Léo? Não é curso. Por quê? Porque essa é uma construção coletiva. Nós, como pais, precisamos construir isso aqui. Quer dizer que porque, né, eu e você não sabemos mais que as pessoas, nós não sabemos mais que as pessoas. Nós temos algumas coisas para compartilhar com o intuito de auxiliar, mas como pais a gente aprende o tempo inteiro. Porque o Samuel está ali colocando novos desafios o tempo todo, né? Então, eu gostaria que o Pais Mentores fosse só uma construção mesmo coletiva da gente compartilhar as coisas e entendendo o que nós podemos fazer a respeito da identidade e do futuro dos nossos filhos, que é o propósito. Então, identidade é isso, ajudar os nossos filhos com relação aos pensamentos, às crenças, a como eles se veem, como eles veem as pessoas ao redor deles e como eles veem o futuro, tá? E aí, vamos compartilhar a tela, então? Sim. Vamos? Eu queria passar algumas coisas práticas. Quem precisa de papel e caneta já se aproveita aí, já, porque nós temos umas coisas práticas para aprendermos hoje aqui, né? Para diferenciarmos comportamento de identidade, para nos auxiliar, né, na comunicação. E esse tipo de comunicação vai também para marido, mulher, esposa, avó, tia, cuidador, qualquer um. Só não serve para o cachorro da casa, porque ele também não vai entender, né? Mas no mais, dá certo. Vamos lá.
Então, vamos lá. Vamos treinar essa mentoria aqui, né, de pais. Então, a gente começa com a ideia de que a nossa mentalidade ela tem que ser saudável, e essa mentalidade do reino, né, a gente tem que ter a nossa mente formada ou baseada no princípio da palavra. Quando a gente está falando de mente, de crença, a gente está falando de Filipenses 4:8, né? Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e eu mudei a versão, e se algum louvor existe, se isso seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, quando a gente está falando sobre lidar com os nossos filhos, o que nós pensamos deles, o que nós ensinamos para eles, como devemos corrigi-los e separar comportamento de identidade, a gente vai começar por Filipenses 4:8. O que eu tenho para falar para os meus filhos a respeito do comportamento, a respeito da identidade e como eu tenho que falar isso. Então, basicamente, nós vamos usar isso como esse texto, né? E não só esse, mas a maneira como nós devemos ver os nossos filhos. O fato é que Deus não erra. E Deus não manda ninguém para essa terra aqui mais ou menos. Deus manda a gente de uma maneira perfeita. Deus envia a gente para cá como uma expressão da sabedoria dele, da graça dele, da inteligência dele, do favor dele. Então, quando nós olhamos para os nossos filhos e pensamos qualquer coisa diferente do que é verdadeiro, do que é respeitável, do que é justo, do que é puro, do que é amável, do que é bom, do que é virtuoso, a gente está olhando para comportamento e não para identidade. Tá? Vamos começar por aí. Pode passar para mim, por favor. Então, vamos começar pela comunicação, né? Ok, Keila, repete, por favor, o que você falou. Qualquer coisa que seja diferente disso, de Filipenses 4:8, eu falo de... Eu estou falando de comportamento e não de identidade. Coisa que eu falo de diferente de Filipenses 8, eu falo de comportamento... E não de identidade. Tá. Porque os nossos filhos, eles vão errar, eles vão ter comportamentos que a gente talvez nunca teve na vida, vão fazer coisas que eles nunca nos viram fazer. Isso é comportamento. E se a gente tratá-los conforme o comportamento, nós vamos ficar assustados, né? E vamos pensar coisas deles que não são a verdade. A verdade é o que a palavra diz sobre ele. A verdade é o que Deus colocou e imprimiu no coração deles. E cabe a nós trazermos para fora isso com a bênção, né? Com o reforço da palavra ali, com o mentoreio. Então, vamos lá. Vamos pensar em 7 formas. É uma construção, tá, gente? A gente começa no 1, no 2, no 3, até chegar no 7. Vamos começar com 7 formas de nós mudarmos a nossa comunicação com os nossos filhos. A nossa... Chega só um pouquinho. Você está aparecendo aqui só. Ah, tá bom. A nossa comunicação com os nossos filhos, ela talvez não seja o seu caso, mas a nossa maior parte da comunicação que a gente aprende é uma comunicação verbal muito violenta. Nós aprendemos com os nossos pais, que aprenderam com os nossos avós, a terem comunicações violentas, né? Quando a gente critica, quando a gente belisca, quando a gente bate, quando a gente grita, quando a gente xinga, quando a gente ameaça, tudo isso é comunicação violenta. E aí a gente vai passando de geração em geração essa comunicação como se ela fosse natural, né? Como se ela fosse normal, como se ela não tivesse criado nenhum tipo de prejuízo. As pessoas falam, mas eu fui criado dessa forma, né? Como se a gente fosse algum padrão de perfeição e de saúde mental elevado. E não é, a gente sabe que não é, né? Então,
dar esse tipo de desculpa para perpetuar a comunicação violenta com os nossos filhos é uma forma de estar naquele padrão lá que o Eléo comentou. É manter o padrão de destruição, um padrão que vem do diabo, inspirado no diabo, ao invés de manter um padrão de construção, de identificação que está baseado em Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, todos nós aqui, tomara que não seja a sua realidade, né? Mas a chance de nós gritarmos, ficarmos bravos, dar uma fustigada em criança é muito grande. Porque a gente aprendeu que isso funciona. Volto a repetir, no primeiro sábado eu falei isso, nesse outro sábado, né, a mesma coisa. Funciona quando a gente assusta pelo medo dos nossos filhos. Funciona naquele momento e para aquela situação. O problema é que ele vai aprender a ter medo de você, ou de mim, né, de nós, ou fingir que tem medo. E falar sim, tudo bem, sim, senhora, para aquele momento. Porque a próxima oportunidade que ele tiver, que você não estiver perto, ele vai fazer o que ele acha, o que ele quer. Então, não há aprendizado, né? Então, vou voltar aqui na comunicação, uma comunicação efetiva, inspirada nesse princípio da palavra. Então, quando a Grace comentou uma coisa de uma maneira muito pertinente, quando a gente vai corrigir os filhos, né, ou vai conversar com eles diante de alguma crise ou conflito, normalmente a gente está bravo. Está bravo porque alguma coisa que saiu do nosso controle, né? Saiu do que a gente queria. E às vezes, ainda pressionado pelo tempo, a gente ainda reforça a nossa comunicação. Mas uma coisa que eu falo sempre, gente, se dê 10 segundos. Às vezes, a mudança de comportamento que a gente espera, a gente acha que vai demorar demais. Se você sai de cena 5, 10 segundos, você já pensa um pouco melhor. Você para respirar 5, 10 segundos, você já economiza uma comunicação verbal violenta muito, né? Então, pare antes de fazer um comentário, reflita. Eu costumo, aqui em casa, sangue italiano ferve, né? E aí eu já faço aqui em casa. Já respiro, né? O meu negócio, meu pare e pense é puxar o ar e respirar. Porque sabe que está na hora de eu me acalmar, porque senão vou ficar brava, vou falar algo que não é bacana. Então, pare antes de fazer um comentário. É algo que a gente precisa internalizar. Reflita, e reflita nessas coisas aí. As minhas palavras, elas são verdadeiras? Né? O que eu vou falar para os meus filhos agora é verdadeiro? Elas ajudam? Elas são palavras bondosas? Em resumo, é um momento de reflexão sobre a necessidade dos comentários e qual a intenção você tem com aqueles comentários na hora da disciplina. Porque às vezes a sua intenção é parar aquele comportamento. Parar aquele comportamento, qualquer grito pode parar. Ele vai parar naquele momento do grito, mas dali para frente ele vai continuar, né? Então, assim, você quer parar com aquele comportamento da criança, você vai ter que respirar um pouquinho, e isso são segundos, volto a repetir, né? Para a nossa esperança e alegria. São segundos que você pode se dar e isso vai fazer diferença. Sai da cena, vai para o quarto, vai para a cozinha, vai para o quintal, respira, pensa no que você quer falar e volta. Isso não demonstra fraqueza, isso demonstra domínio próprio, coisa que você tem porque o Espírito de Deus está na sua vida e pode ser trazido para fora, né? Chamado aí à existência. Então, o comentário que eu vou fazer, ele é produtivo? Isso aqui eu quero dar ênfase, gente. O comentário que eu tenho para fazer com meu filho, com a minha filha, ele é produtivo ou ele é a minha opinião ou reclamação? Porque isso tem muito. Às vezes a gente acha que porque é pai, mãe, a gente tem direito de dar opinião ou reclamar com os filhos. E, na verdade, os nossos comentários de correção com eles têm que ser produtivos, tem que ter algum fim. Senão a gente vai se acostumar a falar, e, na verdade, não tem objetividade nenhuma. É só a criança lá.
E quem é pai de adolescente sabe como é que isso é, né? A gente tem acho que a nossa frustração gera uma necessidade de falação, mas ó, com eles é assim, entrou por um ouvido e sai pelo outro, não adianta. Então, o seu falar, o nosso falar, tem que ser pensado, ele tem que ser produtivo, né? Ao invés da gente ficar dando opinião ou reclamando. O que eu quero com esse comentário? Ele é necessário? E se eu desistisse desse comentário, ia mudar alguma coisa? Porque às vezes a resposta não ia mudar nada se eu fizesse comentário ou não, né? Então, assim, para quê? A gente tem que começar a entender também que às vezes com os filhos calar é ouro, né? O falar é prata, mas o calar é ouro. Às vezes com os filhos o calar é ouro, né? Então a gente tem que aprender isso. Sumiu? Tá. Segundo foco aqui, né? O segundo aprendizado nessa tarde aqui hoje. Foco em como fazer o comentário. Então, primeiro nós pensamos na qualidade desse comentário. Segundo, agora, em como fazer, né? Tem que ter um equilíbrio entre o que você vai falar sobre ser positivo e negativo. Tem que fazer esses comentários, essas devoluções para os filhos, né? O que a gente pode dizer? Retorno, feedback, toque, seja lá o que for, a gente tem que fazer isso com regularidade. Não uma hora ou outra esperar a água, a última gota entornar e o balde todo entorna na frente do filho e a gente fala uma hora na cabeça deles, né? Então, fazer isso com regularidade, com naturalidade. Fazendo comentários de forma particular. Aqui vai atenção para aqueles que têm mais de um filho, né? Então, às vezes, a gente tem aquele hábito de corrigir na frente do irmão. Aí o outro irmão vai lá e fala, bem feito para você, tá vendo, não sei o quê, né? Quem tem irmão sabe como é que funciona. Então, assim, essa coisa de fazer os comentários de correção particularmente, né? Isso é importante, isso demonstra respeito, isso demonstra respeito à identidade, isso demonstra que você está separando um tempo ali para falar com seu filho e corrigir, tá bom? Então, vamos lá. O café da manhã... Ah, tá. Esse aqui é um exemplo que a gente separou para colocar exatamente isso que a gente escreveu em cima. Equilíbrio entre positivo e negativo, fazer com regularidade e fazer esses comentários de forma particular. Então, o café da manhã que você fez estava maravilhoso. Então, tá o positivo aqui, tá vendo? Estava maravilhoso. Talvez a próxima vez você possa colocar os pratos na pia, que é o que essa mãe ou esse pai viu que estava faltando ali, né? Eu gostei tanto de você comer comigo, de fazer essa refeição comigo, que eu mal posso esperar a próxima vez. Então, no meio do elogio e da expectativa dos pais, tem ali uma correção de rota, tá vendo? E ela tá de uma forma muito positiva, mas foi colocada de maneira equilibrada. Então, vamos lá. Terceira dica, vamos dizer assim, né? Tenha certeza de ser específico. Então, providencie exemplos para que a sua criança, o seu filho, possa perceber, né? Então, lembra quando você disse que as frações era algo extremamente difícil? Hoje eu vi você fazê-las sem problemas. Então, quando for elogiar, é uma coisa que a gente ensina muito aqui para os pais, né? Quando for elogiar, não fala, ai, você é bonito, ai, você mandou bem, ai, que legal que isso que você fez. Isso não é elogio, gente. É a mesma coisa de eu te perguntar assim, fale 3 características que você tem. Ah, eu sou bonito, eu sou legal, eu mando bem. Essa resposta que você vai dar? Não é, né? Você vai falar de características suas. Então, isso é construído com os pais sendo específicos. Então, outro dia, a gente está aqui naquela coisa de ensinar, encorajar e tal, incentivar o Samuel a falar inglês. Aí, ontem a gente estava ouvindo uma série e ele usou várias palavras que ele ouviu no português, usou frases em inglês. E isso, para mim, foi uma surpresa. Eu falei, filho, eu estou surpresa. Você está usando muitas frases em inglês, está usando
praticamente 90% do tempo de maneira correta. Então, assim, o seu crescimento no inglês está muito bom, está grande, eu estou surpresa com você. Então, ser específico naquilo que a criança está fazendo bem vai fazer muito bem para a identidade dela. Porque quando você diz e aponta o que ela está fazendo bem, ela vai reforçar aquele comportamento de fazer bem, tá? Então, vamos lá. 4. Peça permissão e dê controle. Isso aqui faz a gente tremer nas bases, né? Porque o negócio nosso é de cima para baixo, é chinelo voador e grito pela casa. Mas vamos lá. Vamos que nós vamos conseguir em nome de Jesus. Afinal, temos o fruto do Espírito aqui, né? Do domínio próprio. Então, quando a gente pede permissão, dá um passo atrás, pede permissão e dá o controle para os nossos filhos, e isso, claro, cada idade vai mostrar como que é esse controle, a gente está ensinando a criança a ser responsável no futuro e a resolver problemas por si só. A gente não quer ter filhos que sejam responsáveis. Se eu fosse pedir aqui para vocês levantarem a mão, quem quer ter um filho com 45 anos dentro de casa pedindo mesada? Ninguém quer, né? Isso não é sinal de que a gente acertou, isso é sinal de que a gente errou, né? Ninguém quer filho dessa idade em casa. Então, assim, quando a gente ensina, dá um passinho atrás, ensina, né? Permite que eles tenham o controle conforme a idade e pede permissão, a gente está ajudando. Vou te ensinar como que é o pedir permissão e dar controle. Então, vamos lá. Quando for corrigir, for conversar, for dar retornos para o seu filho, fazer comentários com seus filhos, evite usar a palavra você, né? Você faz isso errado, você grita muito, você é muito chata, você é muito briguento, né? Evita fazer isso. Faça desse jeito, tá lá, né? O imperativo, faça desse jeito. Isso é o que você precisa melhorar. Somos nós tomando o controle, tá? Agora, segunda correção de rota aí use o eu. É quando eu, mãe, o Eléo, pai, você entra na cena e se coloca como um ser humano e não como alguém que está acima da verdade, né? E isso é super importante na construção da identidade dos filhos. Eles precisam de seres humanos, eles precisam de compaixão, empatia, exemplo. Eles não precisam de generais, eles não precisam de super-heróis, eles precisam de exemplos possíveis na frente deles, né? Então, a pergunta é diferente. Olha, eu faria desse jeito, a mãe falando, né? Tá lá a criança tentando fazer de um jeito, tentando e tal, você tá vendo que não dá certo. Olha, filha, filho, eu faria desse jeito. Ou então, para mim, funcionaria melhor se fosse dessa forma, tá? E aí você pode perguntar para ele, para ela, por ideias. O que você pensou quando você tentou resolver dessa forma, né? Você pensou fazer de outra forma? Então, deixa a criança ou adolescente participar daquilo, não vendo você de cima para baixo, né? Mas participando daquela ideia. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é retirar o imperativo e se colocar na história e trazer a criança com essa possibilidade dela falar. Então, olha, eu tenho algumas ideias para te ajudar. Você quer ouvir? Deixar a criança ter controle, tá? Pode ser que o seu filho, sua filha seja um pouco mais teimoso, um pouco mais obstinado. Tenha paciência, né? Vai chegar uma hora que ele vai perceber que do jeito dele não está funcionando. Então, ele vai querer ouvir e vai entender esse seu respeito como cuidado, como afeto, como amor. Então, eu tenho algumas ideias para te ajudar. Seja firme quando você for falar isso, não é encabulado, não é medroso. Olha, eu tenho algumas ideias para te ajudar. Você quer ouvir? Pode ser que ele responda não. Respira fundo e deixe ele fazer do jeito dele, tá? Ele precisa aprender a resolver problemas.
Eu gostaria de te dar um conselho, mas é a sua decisão se você vai usá-lo ou não. Tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa importantíssima, né? Nós temos, a ciência diz pra gente que nós temos 2 tipos de mentalidade. Uma mentalidade que é fixa, né? O nosso jeito de pensar que é fixo, ou um jeito de pensar que é de crescimento, né? Que é aquela coisa do processo. Então, a mentalidade de crescimento, ela dá à criança a habilidade de refletir sobre aquilo que os pais estão falando. E ele pode receber e avaliar, ainda pode aprender alguma coisa. E aí a gente tem que ensinar a criança a ter uma mentalidade de crescimento. Então, cada vez que o trabalho dela de se esforçar para mudar algo der certo, a gente vai elogiar, que é importante, elogiar e celebrar, né? Elogiar o esforço e o trabalho duro que ela teve para mudar, mesmo que o 100% não tenha acontecido. E celebrar os erros como uma oportunidade de aprendizado. Gente, isso é muito importante, muito legal. Eu não lembro bem a referência da empresa, mas eu lembro que todas as vezes que eles descobriam que uma estratégia não dava certo, eles batiam um sino, jogavam confete, cantavam, celebravam. Por quê? Para colocar essa mentalidade do crescimento como algo natural no nosso meio. Quando a gente decide fazer alguma coisa, a gente não vira a chave igual a máquina e acerta no outro dia. É um processo. A gente vai crescendo naquilo. E é importante para cada um de nós, como pais e como pais mentores, celebrar os esforços, né? E celebrar aqui os momentos de erro. Se tem uma hora que seu filho pode, deve errar, é com você na sua casa. Porque ele vai aprender que tá tudo bem, que ele não vai ser rejeitado porque ele erra. Lá fora no mundo, o mundo já vai ser rejeitador por natureza, porque jaz no maligno mesmo, já vai ter uma linguagem desqualificadora. Mas se ele tiver uma identidade forjada no fato de que os erros dele não o desqualificam como pessoa, ele vai ter uma característica fundamental para os tempos que virão: resiliência. Ele vai saber lidar com as adversidades de uma maneira positiva, né? Ele vai aceitar o fato de que ele erra, mas que amanhã, com aquele erro, ele vai ter um aprendizado melhor do que hoje, né? Então, isso é importante. Vamos lá. Foco nas ações e não na personalidade, que foi o que a gente falou na semana passada. Foque no comportamento do seu filho, não na personalidade dele. Então, você vai observar 3 coisas aqui: situação, comportamento e ações. Então, a situação, o momento e o local onde o seu filho está mostrando esse comportamento, né? Às vezes tem algum comportamento que você está vendo. Vou dar um exemplo aqui de casa. Tinha um comportamento de que começava a jogar, daí certo tempo começava a gritar, reclamar, praguejar, o negócio não estava bom. Aí eu percebi, era um comportamento generalizado? Não era. Era na hora do jogo. Saía do jogo, virava outra pessoa. Estava calmo, tranquilo, carinhoso. Então, peraí. Então, no jogo, naquele momento, acontece isso. Comportamento. Descreva o comportamento. O que você está vendo? O que você está ouvindo? O que você está observando? Tá, né? No caso ali, para mim, estava excedendo o controle de raiva, não estava fazendo isso, não estava ansioso, tinha alguma coisa que não estava boa. E aí nós sentamos e falamos sobre o comportamento. Olha, eu te ouço, estou ouvindo você gritar, estou ouvindo você xingar, estou ouvindo você reclamar. São coisas que né? Esse comportamento está completamente fora de controle. Isso não te faz bem, não está te fazendo bem. Então, o que nós vamos instituir aqui? Né? Que foi o nosso acordo, o nosso combinado. Eu até criei isso na hora com ele. Ele falou, olha, 3R, né? Reseta. Parou, tá na hora de parar. Respira fundo, porque você precisa se reequilibrar e reabastece, né? Vai beber água, vai comer, vai no banheiro, dá um tempo, porque senão você vai começar a ficar desgastado. Então, esse é um exemplo particular, mas aqui é
quando você corrige o seu filho nas ações dele, você não vai emitir uma palavra de maldição, né? Vamos dizer assim, sobre a identidade dele. Tá? Então, vamos lá. Exemplo, né? Para crianças mais novas, mais novinhas. Você é sempre grosseiro, né? Vamos tomar muito cuidado com sempre, nunca, toda vez, né? Então, você é grosseiro, você é chato, você é bobo, você é desobediente, rebelde. Né? Você é rebelde. E, na verdade, se você para pensar no comportamento do seu filho, existem momentos em que ele é mais desafiador, em outros momentos ele é muito tranquilo, né? Então, você é grosseiro, a gente está falando de identidade. Isso é personalidade. Agora, quando você diz num tom de voz, quando você, outro comentário corrigido seria, quando você diz neste tom de voz, soa para mim como algo grosseiro, como grosseiro. Então, deixar também a criança perceber que o comportamento dela tem efeito sobre você, sobre os irmãos, sobre os familiares, os colegas, né? A criança precisa entender isso. Já as mais velhas, essa manhã, quando nós estávamos conversando sobre as nossas férias, você interrompeu a sua irmã enquanto ela estava falando e disse, sua estúpida, antes mesmo dela terminar de falar. Isso me deixa desapontada. Ou seja, está vendo aqui que o comportamento com data, horário, local foi mencionado de maneira objetiva, né? Então, antes mesmo dela terminar, isso me deixou desapontada. Eu não consegui ouvir mais nada, não consegui ouvir nada depois disso. Então, o efeito do comportamento da criança sobre nós pais também precisa ser mostrado. Porque você sai daquele lugar de Mulher Maravilha, ou de pessoa que sabe tudo, está no controle de tudo, mas também como um ser humano diz, olha, isso me deixa triste, isso me deixa desapontado, isso me deixa com raiva, seja lá o que for que está acontecendo, né? E aí, seja o modelo. Então, gente, para a gente ser muito bom, né? Para a gente ser pais mentores, experimentados nessa comunicação, né? Assim, de identidade e comportamento separado, a gente tem que passar por isso. E aí, a sugestão 7 é essa, crie tarefas para que os seus filhos ou seu filho te avaliem. Pode ser uma tarefa de casa, pode ser uma receita nova, pode ser algo que você esteja fazendo. Chama ele para perto, né? Crie essa tarefa, pode ser uma tarefa de casa, né? Peça para ele falar, fazer comentários a respeito de como que você está saindo. Então, vamos lá, né? O que você acha sobre isso que eu estou fazendo? Me dá sua opinião. O que você acha que eu poderia fazer melhor da próxima vez? Com isso, a gente está treinando duas coisas. Uma, estar no lugar dele, que ouve você falando do trabalho dele o tempo todo, né? Então, estar no lugar dele, ouvir ele falando a verdade sobre o que você está fazendo, se está bom, se não está, dentro da perspectiva dele. E discuta como se sente com esses comentários. Ouvir os comentários pode ser difícil, porque talvez a gente ouça coisa ruim. Mas, ao mesmo tempo, nem sempre nós fazemos um bom trabalho, né? Às vezes o nosso trabalho não está bom mesmo, não. Então, será sempre uma oportunidade de aprender a melhorar. O que eu quero dizer? Nós, pais, também podemos estar no lugar de quem ouve os filhos fazendo comentários. E aí a gente passa a entender um pouquinho também como que é para eles, às vezes, desconfortável, né? E, ao mesmo tempo, a gente pode compartilhar o nosso coração e dizer para eles, olha, não foi fácil, mas o papai agradece, né? A mamãe agradece e, enfim, a gente vai modelando, a gente vai ensinando os filhos a ouvirem os comentários de maneira mais natural, tá? Bom, são poucas técnicas, 7 técnicas. É se vocês fazerem isso tudo essa semana e fala pra gente como é que foi semana que vem. 7 passos simples de como estabelecer uma comunicação eficaz
com seus filhos. A gente podia até estar falando para empresários, né, de etc. e tal. Com a equipe, né? 7 passos de como lidar com a equipe. Mas é fundamental, né? A gente brinca, mas essa é o que a Keila falou, não é curso, a gente estava brincando aqui, porque a gente quer construir junto, né? A gente precisa crescer juntos, como a Keila falou, temos desafios como vocês, mas graças a Deus a gente sempre tem voltado e balizado nessas coisas, né? E eu acho que o que foi fundamental que a Keila falou é que às vezes a gente prepara os nossos filhos para tudo, menos para, de fato, terem a sua identidade, o seu destino firmado e formado em Deus. E eu lembro dessas realidades, eu sei como é que essas coisas acontecem. Então, o que a gente quer compartilhar com vocês? Entender que nós temos um desafio para implementar o que é, de fato, a identidade dos nossos filhos, não ser instrumento do diabo, se alguma vez fomos. Olha, eu já falei quantas vezes eu tive que sentar com meu filho, sabe? Falar, filho, olha, você me perdoa, eu falei isso com você e tal. Porque é assim que, de fato, a gente vai construindo. E eu acho que essas dicas, né, a gente brinca assim, mas isso, de fato, é coisa para... passos para comunicação. O que a gente falou aqui, que de uma forma ou outra a gente acaba transferindo para os nossos filhos aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Eu lembro de uma coisa que me marcou muito. Eu, com um colega meu, devia ter uns 14, 15 anos, a gente cresceu junto, nossa rua era rua sem saída e tal, e tinha um colega nosso que sempre conversava com a mãe dele gritando. Podia estar perto, no carro, longe, morava no meio da rua e tal. E eu lembro que eu falei com ele, né? O nome dele era José, né? José, falou, Zé, esquisito e tal. Aí ele me falou uma coisa interessante, falou assim, olha, eu falando com ele, né? Por que fulano de tal sempre grita com a mãe dele e tudo? Ele falou assim, cara, você pode notar uma coisa, é que a mãe dele também só fala com ele gritando. E talvez são coisas essas imperceptíveis, né? Por que o cara sempre conversa gritando com a mãe? Porque a mãe só conversa gritando com ele. Então, quando a gente compartilha essas questões com vocês, identidade, não podemos ferir a identidade dos nossos filhos. O nosso papel como pais é confirmar o que Deus diz acerca das suas identidades. Mas aí existe o emissor e existe o receptor. Muitas vezes, a maioria delas, né, nós somos os emissores. O que é que nós estamos emitindo para os nossos filhos? E a pergunta é, o que os nossos filhos estão recebendo da nossa parte? Né? O que é que eles estão ouvindo? Como é que eles estão entendendo? Como é que essas coisas estão acontecendo para eles? Então, é bem importante nesse momento nosso, estabelecer essa comunicação, esses 7 passos. São coisas simples, gente, não é nada do outro mundo, mas são fundamentais para que, de fato, a gente atinja o nosso objetivo. Qual que é a nossa proposta? Capacitá-lo a mentorear o seu filho, né? Eu não gosto muito da palavra dica, mas enfim, né? Porque fica parecendo que é coisa de revista, né? Revista de estilo, sei lá o que é. Isso tudo é baseado em ciência, né, gente? Então, comunicação é uma ciência e comunicação positiva é uma ciência. Quer dizer, as coisas foram estudadas para que a gente alcance o coração dos nossos filhos e tenha uma conversa respeitosa. Às vezes a gente quer, isso eu vejo muito, né? A gente quer ter o respeito dos nossos filhos quando a gente sequer percebe que está sendo desrespeitoso com eles. Então, tem muitos pais que quando chegam na adolescência falam, gente, não sei como é que esse menino ficou desse jeito e tal. Mas por quê? Porque está o tempo inteiro ali pressionando, controlando, gritando com a criança. Quando chegar na adolescência, ele tiver a própria voz dele, né, a própria opinião, vai ser muito difícil alcançar o coração do filho. E um dos meus objetivos particulares no Pais Mentores é que a gente tenha o coração dos filhos, né? A gente não pode perder o coração dos nossos filhos, porque foi algo que Deus nos deu. E quando a gente perde a comunicação, perde o coração deles, eles vão procurar respostas em quaisquer outras coisas.
menos com a gente, né? E se tem alguém que os ama tanto, somos nossos pais, né? Então, a gente pode acertar ou errar, mas a gente está ali porque ama os filhos. Mas o mundo vai dar toda a assistência que eles precisam sem amor. É com a linguagem do diabo mesmo, a linguagem de destruição. Então, uma coisa que nós não podemos perder, né? Nós devemos deixar essa questão do controle para lá, mas nós devemos... o que nós queremos é ter o coração dos filhos, né? Que ele saiba correr para você, para perguntar, para ser acolhido, para tirar dúvida, né? Para que você seja o porto seguro dele mesmo, porque às vezes a gente briga tanto com os nossos filhos, os pressiona tanto, que o último lugar que eles queriam é estar em casa e é conversar com a gente. Isso é perder o coração de um filho, né? E às vezes, por nós termos sido criados dessa forma, a gente teve uma dificuldade enorme de recorrer a Deus como pai, porque o último lugar que a gente vai recorrer é alguém, né, que talvez tenha nos tratado tão mal. Então, fica aí o nosso coração também, né? Que a gente tenha o coração dos filhos na nossa mão mesmo, eles têm esse lugar de descanso. Comentários? Esclareceu algumas dúvidas, Grace? Esclareceu. Pensando como colocar tantas coisas em prática ao mesmo tempo. Né? A gente vê um pouquinho disso tudo que vocês falaram em comunicação não violenta, né? E é difícil, porque às vezes, são pessoas totalmente diferentes. Eu estava falando assim, nossa, aqui enquanto Eduardo, meia palavra já ofende, chateia, e ele fica remoendo. A Helena tá, ó, pode falar o que for, que ela não tá nem ligando, ignora. Então... Sobre essa questão da linguagem violenta, eu estava conversando com a Grace, porque até a gente falou também da questão da comunicação positiva, apareceu o outro lado disso, né? Quando você conversa de forma positiva, é justamente o oposto do que o negativo está levando lá para a criança. E eu falei com ela que às vezes a gente fica meio vamos colocar assim, andando na linha muito tênue desse negativo, porque tem hora que você tem que ser incisivo com a criança, porque senão ela te leva para o corpo dela, né, para conseguir o que ela está querendo ali. Então tem hora que você precisa manter uma certa, vou colocar assim, ser mais incisivo no comunicar com ela, para mostrar para ela que não, você não vai me levar para esse lugar que você está querendo que a gente converse, porque senão eles vão querer sempre levar você para esse lado positivo, sempre de um jeito positivo, e na verdade ele está em cima de um campo onde que realmente ele precisa da crítica no momento, né? Então eu falei com a Grace que às vezes fica mais complicado isso. Onde que você vai levar essa parte da linguagem violenta, né? Para não ultrapassar esse ponto e já deixar ultrapassar, né? Porque que ela mesma falou, no momento que você está chamando a atenção de uma criança, muitas vezes não é um momento planejado. É uma situação que ocorreu ali que te levou a esse ponto. Aí você deve dar uma dica aí de retirar uns 10 segundinhos, depois voltar, para poder levar essa conversa num ponto onde não ultrapassa essa linha da violência, né? No comunicação, né? Aí eu falei que talvez seja um ponto assim, bem complicado para ser tratado, assim, em certos aspectos com a gente aqui. E como que é fácil, assim, igual os meus alunos, que eu não tenho tanto envolvimento emocional, às vezes eu consigo, assim, ter esse distanciamento, não surtar. E dentro de casa, não. Quando eu vejo, eu tô essa louca aí, gritando, e berrando. Ela é mais técnica que não. Mas é vontade de não errar, sabe? Vontade de não perder eles, não ver, porque você tá vendo que vai dar errado, você não quer que dê, você quer, né, corrigir, é com amor, com toda boa intenção, mas quando você já perdeu o controle da situação totalmente. É engraçado, né? Assim, na verdade, a gente não perde o controle da situação, a gente perde o controle da nossa situação, né? Da nossa como pai, né?
que a gente tem emoção, a gente fica bravo, a gente fica frustrado, né? Não é o que a gente precisa naquele momento. Não sei se vocês já jogaram basquete, não é aquela dor. Ou quando o jogo começa a esquentar e começa a pancada para todo lado, o juiz tira um e fala, ó, banco, né? Vai pro banco, fica ali, fica calmo. 2 minutos. 2 minutos. Aí a gente volta mais calmo. Então, gente, não despreze os 10 segundos. Eles têm um efeito espiritual na nossa vida. Sabe? Porque a gente lembra que a gente é crente. Aí a gente volta bem melhor, sabe? Senão a gente avança mesmo. Também eu só queria lembrar que semana passada, a gente brincando com a beterraba, era o pai falando para a menina, né? Hoje tem beterraba, jantar, beterraba com televisão. Aí a menina falou, não quero beterraba. Falou, então, sinto muito, não temos opção. Tem beterraba com televisão. A opção é com beterraba com televisão, sem beterraba sem televisão. E desde pequeno já ensinar a criança a entender que ela vai tomar suas atitudes, mas que ela precisa, desde já, arcar com as consequências da atitude. O exemplo que a gente deu, né, que como a criança não comeu beterraba, o pai tirou o cabo de energia da televisão e logo vê a menina, papai, é o nosso programa preferido da televisão. E aí o que o pai falou foi, olha, você fez a escolha de sem beterraba e sem televisão. Hoje não vai ter o seu programa. Então, entendo quando você fala, Grace, assim, o nosso desejo maior como pais, de fato, é não errar. E isso é uma coisa que às vezes a gente não quer, né? Mas como a gente estava falando aqui, talvez a gente ainda erra muito em algumas coisas e é parte do aprendizado. Por isso que o Pais Mentores, né, um dos pontos que a Keila colocou e que é fundamental para a gente é o seguinte, celebre o erro. A gente precisa entender que o erro, para nós, é uma possibilidade de aprendizado. Né? Porque se o menino quebrar um copo em casa de vidro, se ele tomar uma surra por isso, a mensagem, é isso que a gente fala, né? A mensagem é que um copo de vidro é muito mais importante do que a vida dele. Aí pensa bem, puxa vida, eu quebrei um pouco na minha vida, e aí assim, não, acabou agora, desfalcou meu jogo, vou ter que jogar tudo fora, e etc. E tal. Às vezes, nós somos assim, nós nos sentimos frustrados. Por isso que a comunicação e tomar cuidado para não ferir a identidade. Porque é a identidade que vai determinar o destino. É um desafio para nós. Vamos conseguir. E aí, gente, o que mais? Tudo calado. Isso aí eu fiz muito essa semana. Quando era para chamar atenção, eu falava, ó, essa atitude sua não é legal. Né? Isso que você está fazendo agora nesse momento não tá bom. Então, não faça. E tentando mostrar por que não estava bom, né? A gente tem conversado com o Eduardo também bastante, tentado ajudar aí nas questões dele. Com ele, a gente tem tentado até ir com mais tato. Ele realmente fica mais sensível. A Helena, algumas coisas ainda não tem maturidade, mas aí foi uma coisa que eu passei a pensar. Quando fosse chamar atenção, eu não falasse do lado do pessoal, mas sim reforçar. Eu acho que isso foi a maior lição que eu tirei dessa semana e eu vou levar, assim, não só aqui em casa, mas para tudo que eu tá escrito aqui. Bom, e fica o desafio da comunicação nesse aspecto hoje. A gente observar, né, durante a nossa semana como foi o aspecto, sobretudo chamá-los para ver a gente executando alguma coisa e pedir que eles nos falem. Porque às vezes a gente está tão no topo, tão no topo que ninguém nunca fala nada com a gente, tudo, e para ver como é que eles se sentem, né? Como é que isso diz respeito a eles, o que eles estão... Como a gente se sente também, né? Verdade. Você tem comentários sobre o que a gente faz bem ou mal, tem que aprender também a estar no lugar dele, né? E se tem um negócio que a gente não gosta, é de ser corrigido.
Agora, o fato de não corrigir é a maior demonstração de falta de amor que alguém pode ter para com a outra pessoa. Isso não entra na nossa cabeça, né? Isso não é cultural. Se eu vejo um ato errado, eu estou negligente. E se eu sou negligente, eu estou demonstrando desamor. Estou vendo meu filho errar reiteradamente nas mesmas coisas, sabe? Falar, não, estou nem... Isso é uma falta de desamor muito grande. Então, fica para nós, né, o desafio e a dica aí. Mais alguém quer falar, gente? Eu quero falar, eu acho muito interessante esse fruto, né, do Espírito Santo, que é o domínio próprio, porque realmente na igreja a gente não aprende, ninguém fala assim, qual que é a sua qualidade? A gente geralmente vai falar o fruto do Espírito, sou amoroso, sou bondoso, mas o domínio próprio, geralmente quase ninguém fala que tem um domínio próprio. E assim, né, não tô falando de mim. Eu nunca assim, gente, é o único fruto do Espírito, é o fruto do Espírito que eu não consigo, de jeito nenhum, colocar em prática, que é o domínio próprio. E aí esse negócio de você pensar mesmo, tirar os 10 segundos e voltar, é muito legal. E uma outra coisa também é de não perder o coração dos nossos filhos, né? Porque o Renato tem batalhado demais, o Renato fala mais com ele, conversa mais com ele, e eu era aquela mãe. Mas você não perder o coração do seu filho é muito importante. E aí quando o pastor estava falando, ele falou que o mais difícil para a gente também, falando outra coisa, falou assim que a gente, quando o pastor estava falando, falou assim, gente, eu imagino minha identidade, né? Como fica minha identidade? Porque, na verdade, para mim, ajudar ele na identidade dele, eu tenho que ter uma identidade controlada também, eu tenho que saber qual que é a minha identidade. E aí reflete naquilo que aconteceu no passado, né? A minha criação com meus pais, a minha criação com referido meus pais. Mas, né, graças a Deus, Deus vai transformando a nossa identidade, né, com o crescimento da palavra, conhecimento da palavra e tudo. Então, eu creio que isso aí cada dia mais está moldando a minha identidade, né? Cada vez mais ainda, eu creio. Mas é muito bom. E aí quando a senhora, você colocou, pastor, aquele negócio de colocar para os nossos filhos para deles falaram o que eles acham da gente, o Renato fez isso. E assim, você vê que é o Espírito Santo, né? No dia que o Renato falou, eu fiquei assim, muito chateado, porque o Isaac fez uma listona dos todos os meus defeitos, e do pai dele ele colocou 1 ou 2 defeitos. Eu falei assim, gente, será que eu tenho que ter tanto defeito? E aí eu peguei, anotei, comecei a colocar alguma coisa, né? Isso aqui eu não vou fazer mais, isso aqui eu não vou fazer mais. Olha, isso aqui não tem jeito, não. Mas, assim, na verdade, eu fiquei muito chateada, mas tentei colocar em prática, porque eu não estava esperando por aquilo, mas eu creio que é de Deus fazer isso mesmo. Eles precisam falar o que eles sentem da gente, o que eles acham da gente. Né? Então, assim, eu queria compartilhar isso. Esse exercício de se colocar no lugar deles, né? Usar de empatia, né? Às vezes é o que a gente ouve deles, a gente ouve uma vez ou outra, né? E a gente está ali todos os dias falando um monte de coisa. E eles nos amam mesmo, assim, incondicionalmente, né? Então, eles estão ouvindo alguém que eles amam e que está falando coisas para eles que são difíceis deles ouvirem. Então, quando a gente faz esse exercício de se colocar no lugar deles, a gente percebe como é difícil para eles ouvirem certas coisas, como é incômodo e como é marcante, né? Então, eu creio que é um exercício de cura fantástico aí para as famílias, né? E aí, gente? Eu quero, pastor Elia, pastor Aquila, agradecer, é bom demais. É assim que eu não sei tudo, é que não sabemos tudo, mas o fato de sentar para ouvir é muito bom, sempre é muito válido a gente ouvir, porque aprende mais. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, muito bom mesmo. O Isaac, ele desceu aqui e falou que estava com apetite, vontade de comer, aí foi lá na cozinha para fazer o lanche. Pediu a gente aqui, né, Isaac, vai lá, aquele esquema, né, de Isaac, você já pode cortar um pão, passar uma manteiga, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Aí foi lá agora passar a manteiga,
A manteiga mesmo, tirar da geladeira, ela fica dura, né? Eu preciso de um momento lá. E teve um dia que ele viu eu colocar... Tem que ser o exemplo, né? Eu coloquei a manteiga no fogo rapidinho para ela para amolecer. Ele foi lá agora, no exato momento, você fez a mesma coisa. Não, isso aí não, amigo. Tira rápido, senão vai ficar ruim. Ah, meu Deus. O exemplo, ele é fundamental mesmo. Tudo, né? Está sentado aqui para aprender mais, graças a Deus. Que bom. Amém. Amém. Nós somos modelos. É um privilégio. Eu acabei de achar um monte de cabelo da Maria Clara cortado debaixo da almofada. Cortou um monte de cabelo. Meu Deus, gente. Vou ter que colocar isso tudo em prática, vai ter que ter muito... Não, vou ter que ter muita paciência. E essa mentoria de hoje mexeu muito comigo, em questão de identidade, do que a mãe fala, o pai. E aí eu fiquei chateada com essa mentoria hoje, porque a gente precisa aprender a não replicar mesmo o que foi falado. Então, eu vou ficar pensando aqui hoje nisso aí, viu? Mas eu vou dormir cedo. Não vou ficar pensando de madrugada, não. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não replicar. Eu já ouvi muita coisa da minha mãe, do meu pai. Do meu pai não ouvia, na verdade foi a falta mesmo, né? E minha mãe falava muita coisa que eu sei que hoje eu faço por causa do que eu escutei dela. O meu pai sempre falava que eu não era filha dele, então eu cresci com esse desprezo de não ser filha. Até pouco tempo, eu mesmo no hospital, cuidando dele, ele falou com a médica que só tinha 3 filhos. Então, mesmo eu indo lá no hospital, passar a tarde inteira com ele, ele continuou mantendo que só tem 3 filhos, que são os filhos dele de lá. Então, para eu não replicar isso para os meus filhos, eu vou ter que parar, me curar em algumas coisas, para poder corrigir eles. Então, essa mentoria hoje me deixou mexeu muito comigo, porque eu fui lá na minha ferida para poder tratar dos meus filhos, sabe? Para não ferir os meus filhos também. Então, a bálsamo de Gileade, viu, irmã? Com certeza. Graças a Deus a gente tem o Senhor, porque se não fosse o que Deus fez, o que Deus já fez na minha vida, poderia ser pior. Então, ainda bem que eu tenho aonde recorrer, mas tem que ter muito cuidado para não replicar nos meus filhos e também no meu marido, porque quando você vê isso aí, esses passos, 7 passos, aí você pensa, meu Deus, eu tô fazendo isso com o meu marido também. Então, muitas coisas a gente precisa rever, que faz parte daquilo que eu vivi, do que eu passei. Isso é muito fato, gente. As coisas que você foi falando, eu falava, meu Deus, eu faço isso, por que isso aconteceu comigo? Então, a gente precisa se curar, ter a alma, o coração curado, a mente, para não replicar, para os seus filhos não crescerem do mesmo jeito, não fazer a mesma coisa e machucar, porque machuca. Né? Quando a gente lembra, ainda dói algumas coisas. Não fazer isso com os filhos também. Ô, Júnior, só o que você está falando aí é tão interessante. Quando Jesus iniciou o ministério dele no batismo, a voz que você ouviu foi: esse é o meu filho amado. E se você for pegar uma chave bíblica e se você for procurar no Novo Testamento, você vai ver o número de vezes que aparece a palavra filho, referindo-se a nós no mesmo grau de intensidade e no mesmo grau de amor que essa referência tem ao próprio Senhor Jesus. Então, quando você fala disso, eu comentava com aquele, quando a gente estava discutindo a aula e vendo aqui a lição, que nem todos nós, de fato, tivemos uma identidade confirmada pelos nossos pais. Essa diferenciação entre comportamento e identidade, né? Você é isso, aquilo, etc. e tal, comparado com a questão do comportamento. Então, se a gente for espremer as páginas do Novo Testamento, Deus está falando para você que você é filha, que você é amada,
que você é filha e que você é amada, que você é filha e que você é amada. A gente não ouve Deus rejeitando a quem quer que seja em algum momento. Então, a gente entendia bem isso, né? E compartilhando com aquele, foi uma coisa que a gente falou. A gente passa por um processo, né? Às vezes, o nosso muro foi construído com um prumo desfocado. E é aquilo que você falou. Primeiro, a gente acerta o nosso, para depois acertar o do nosso filho. Eu me lembrei de um exemplo, né? Eu lembro que a gente estava tendo, quando a gente era namorado, eu estava tendo uma discussão com o Eléu, e o Eléu perguntou para mim, assim, olhando para minha cara, ele perguntou para mim por que eu estava gritando. Eu olhei para a cara dele assim, fiquei pensando. E aí eu percebi que, por exemplo, eu gritava com todo mundo quando estava brava, porque na minha família todo mundo gritava, né? Então, esse processo de se auto-perceber, ele é muito profundo e é um processo de cura, mas é um processo em que o Espírito tem um interesse particular, né? O Espírito Santo, ele tem um interesse particular em nos curar, porque o Senhor já decidiu nos dar filhos e Ele é responsável por esses, né? Assim, responsável por nos colocar no prumo dele, né? Então, eu agradeço, né? A sinceridade foi uma coisa que a gente conversou aqui, falou, nossa, essa lição ela é pesada, ela mexe com a gente, porque a gente se depara com uma situação muito séria, que é a maneira como a gente está criando os nossos filhos, que ela é meio geracional, né? A gente vai só replicando sem se dar conta e vai machucando eles. No entanto, o Espírito Santo instituiu esse tempo chamado hoje para nos curar, né? A Lídia falou, eu tenho que entender a minha identidade. Eu estou achando ótimo, porque aí as fichas estão caindo, né? É isso mesmo. A gente consegue ministrar coisas à medida que elas são ministradas na nossa vida. E nós contamos com o Espírito de Deus, que é esse espírito de sabedoria, que é esse espírito de conselho, né? Que é esse amigo íntimo que está ali, nos lembrando as coisas que nos foram ensinadas, nos lembrando a palavra e nos fazendo sair desses lugares de alma que estavam lá escondidos, mas que o Senhor quer transformar em tesouros, porque Ele já vê tesouros ali escondidos, né? Vocês como pais, entendendo que são pais mentores, vocês já vão naturalmente replicar isso para outros pais. E isso é transformar o que antes era treva, transformar em luz, em tesouros, né? Então, tenho certeza que o Senhor vai fazer coisas muito profundas, muito bonitas aqui dentro, né? Tenho certeza disso. Vou estar fazendo, eu creio. Alguém mais queria participar? Não, tá tudo bem? Com os microfones desligados, né? Então, não. Eu queria terminar orando, né, com vocês, todos nós. Antes disso, eu lembrei de algo que a gente teve que interromper segundo a quarentena. As mulheres estavam lendo um livro chamado Iluminadas. E no primeiro capítulo tem uma declaração sobre identidade que é muito forte, que é muito... E é só verdade, uma verdade atrás da outra, né? Eu quero fazer essas declarações aqui e orar com vocês, porque eu creio que esse tempo de cura e restauração está instituído, né? Então, são, às vezes, coisas que nós ouvimos a respeito, nós como filhos, tá? E não como pais. Nós ouvimos e aquilo nos magoou, mas a palavra é a verdade. E o que sai da boca de Deus produz vida e não morte. Constrói, cura, né? Então, eu quero que você ouça isso aqui. Algumas já ouviram, outras não, mas está tudo bem. Então, às vezes a gente ouviu que a gente era feia
feia, né? O feio. Então a palavra diz assim: ouve, ó filha, considere e inclina teu ouvido. O rei desejará grandemente a tua beleza. Salmo 45, 10. Será que você ouviu que você era inútil? Ele resgatará a sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue à sua vista. Salmo 72, 14. Será que você ouviu que você era indesejável? Então, contempla que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João 3:11. Nós ouvimos que nós somos rejeitadas, rejeitados. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. João 15:16. Invisível? Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Até mesmo lá, nas extremidades da terra, a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Salmo 139, 7. Arrasada? E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, isto é, separe você de coisas profanas e vulgares, a torne pura, inteira, sem danos, consagrada a Ele, separada para o seu propósito. 1 Tessalonicenses 5:23. Inadequada? Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Desesperada? Porque todas as coisas que foram escritas anteriormente para o nosso ensino foram escritas para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15:4. Imperdoável? Escrevo-lhes, filhinhos, porque os vossos pecados estão perdoados por causa do nome dele. 1 João 2:12. Horrível, impuro, um erro, um fracasso? Pois eu, assombrosamente e maravilhosamente, fui feito. Salmo 139, 14. Então, nós como filhos e filhas fomos escolhidos, aceitos, somos valiosos, somos desejados. E qualquer coisa diferente disso, que o inimigo, né, vem do inimigo, e qualquer coisa diferente disso precisa ser colocado como mentira e precisa ser colocado para fora da nossa alma. Porque foi o Senhor que nos escolheu dar essa herança. Foi o Senhor quem escolheu cada filho que você tem, né? Foi o Senhor que te deu menino, menina, um menino, uma menina, vários deles. Foi o Senhor. E Ele sabe por que Ele deu. Porque Ele capacita. Porque Ele gera cura. Porque Ele dá palavra. Porque Ele encontra. Porque Ele abraça com o amor dEle. Amém? Essa é a minha oração para todos nós nessa noite. Amém. Glória a Deus. Então é isso, gente. Fico para casa. Semana que vem vamos conversar aí sobre os nossos avanços, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais. Amém. Com Deus, obrigado. Até logo. Deus, tchau.